Coríntios 1,18 diz assim: porque a mensagem da estaca de execução é sensatez para os que estão no processo de destruição. Mas para nós, que estamos no processo de salvação, é o poder de Yahuwah. A mensagem do madeiro é a palavra mais poderosa que qualquer talmidim pode pregar, pois é esta a mensagem que traz a salvação. Porém, o apóstolo Shaul lembrou muito bem ao afirmar que a mensagem do madeiro é loucura para os que não creem. Pois como é possível alguém, quem morreu de forma humilhante no madeiro, ter o poder de salvar a humanidade? Como pode o maior símbolo de maldição hoje ser um símbolo de libertação? Eu sou a Maria. Esta é a mensagem do sacrifício na série O Amor Derramado. Os pensamentos do Criador Yahuwah são muito além do que o nosso. A sabedoria de Yahuwah é muito além da nossa. Yahuwah usou as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E sabe o que me deixa mais impressionado com a mensagem do madeiro? É que ela, em toda a Taná, Antigo Testamento, já vem sido pregada há muito tempo de forma simbólica. E o profeta Yashayahu profetizou a respeito da agonia do Salvador. Em Yashayahu, capítulo 53, ou seja, já está tudo profetizado a respeito de Yahusha. Porém, o mais impressionante é que Yahusha foi rejeitado e pregado no madeiro pelos religiosos da época. Aqueles que mais conheciam as escrituras foram os que pregaram o nosso Mashiach. Os teólogos da época, que conheciam muito bem as profecias, não reconheceram que era o Salvador que estava ali. Consideravam-se sábios que foram confundidos com a sua própria sabedoria. Não conseguiram identificar a maior profecia, que já tinha sido feita desde a Bereshit, Gênesis. Eles não tinham discernimento espiritual e muito menos o coração quebrantado. Eles se achavam mais sábios. Se você olhar a Bessorá, Boas Novas, a maioria das pessoas que receberam Yahusha eram pessoas humildes, sem muito conhecimento, mas que entenderam a loucura da pregação. Os Yahudim ficaram buscando sinais e os gregos tentaram entender de forma lógica, mas nós continuamos anunciando o Mashiach executado na estaca como um criminoso. Escândalos para os Yahudim e loucura para os gregos. 1 Coríntios 1, 22 a 23. E nós, quantas vezes não reconhecemos a Yahuwah, nosso Elohim, por não entendermos as suas ações? Ficamos pedindo sinais e tentando entender de forma lógica o sacrifício de Yahusha no madeiro. Não tem lógica, pois não existe lógica humana para alguém que deixa seu trono para morrer por um povo que ainda é pecador. Isso é loucura. E é através desta loucura que Yahuwah decidiu salvar o mundo. E realmente poucas pessoas que entendem a mensagem salvífica no madeiro. Poucos entendem o porquê o sacrifício de Yahusha. Poucos entendem que essa loucura foi feita para que nós não precisássemos ser sacrificados pelas nossas transgressões. Queremos muitas vezes nos passar por sábios e aí somos confundidos pela nossa própria sabedoria. Que possamos passar adiante dia após dia a mensagem salvífica, a loucura para os que oferecem, não se importando com o que irão achar disso. O fato é que Yahusha carregou o madeiro, foi pregado no madeiro e foi pendurado e morreu por toda a humanidade. Fez um sacrifício único por todos. Foi humilhado, perseguido, traído, pregado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Há uma placa em seu túmulo vazio em Yerushalayim, escrito: He is not here for his reason. Ele não está aqui, pois ressuscitou. E hoje nós temos livre acesso ao perdão.
das nossas transgressões através da Techuvá, do arrependimento. No livro de Yahushanã, João 3,16 diz assim: Yahua amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Os discípulos eram as pessoas mais próximas de Yahusha, e no momento que ele mais queria os discípulos por perto, cada um se foi para um canto, como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse aprendido. Esqueceram de uma hora para outra o Salvador. Shimon Bar Jonas, mais conhecido como Kefa, Pedro, aquele que andou sobre o mar contrariando as leis da física, negou o Mashiach por 3 vezes. Antes de Yahusha ter sido pregado no madeiro, ele foi ao monte chamado Getsemane, para orar na tentativa de compartilhar sua dor com o Pai. Yahusha estava muito triste e angustiado e pediu a Kefa e mais 2 homens que vigiassem enquanto orava. Quando Yahusha voltou da oração, encontrou os 3 dormindo. Que decepção! Yahusha os adverte e volta a orar, e ao regressar, encontrou novamente seus talmidins dormindo. Eram os últimos momentos daquele homem ao lado de Yahusha, e eles não conseguiram vigiar nem por 1 hora. O que você faria nessa situação quando Elohim te pede para vigiar e lembrar o que você faz? Qual tem sido a tua resposta ao chamado do Criador? Sim, porque em Yahushanã 6,37 está escrito assim: quem o Pai me dá, virá a mim, e quem vier a mim, com certeza não rejeitarei. Logo depois, Yahusha é traído por Yahudá, Judas, e não bastasse, ainda é negado por Kefa. Kefa negou Yahusha Hamashia como se fosse qualquer um. Não conheço esse homem. Agora se coloque no lugar de Kefa. Será que você também negaria o Mashiach? Às vezes, nós ligamos o nosso mestre em coisas pequenas. O que acontece diariamente é quanto mais o Mashiach se aproxima de nós, nós o afastamos com a nossa transgressão. A palavra do Mashiach nos fala que a nossa transgressão faz divisão entre nós e o nosso Criador Yahua. O braço de Yahua não é curto demais para salvar, nem seus ouvidos tão surdos para ouvir. Está escrito em Yeshayahu, Isaías 59:1. Mas as nossas transgressões fazem divisão entre nós e o nosso Criador. Enquanto Yahudá, Judas, se suicida por causa do seu remorso e culpa de ter entregue o Mashiach, Kefa chorava amargamente, suplicando a Elohim perdão. Que ironia é ver Yahusha ha-Natzarat Melech Yahudi traído, negado, açoitado, zombado. Acima da sua cabeça estava escrito Yahusha Nazareno, Rei dos Judeus, e uma cana em sua mão, uma coroa de espinhos da acácia, aproximadamente 15 centímetros, ardendo, queimando que nem fogo, e zombavam dele, dizendo: este é o Meler dos Yahudim, Rei dos Judeus. Toda dor e tristeza que Yahusha sentia eram vistas através do seu olhar, sua fraqueza da sua pele cortada e dilacerada. O dia se fez noite, e toda a terra de Yashael viu em trevas no meio-dia até as 3 horas da tarde. As transgressões de todos os habitantes da terra encontravam-se em Yahusha. Por um momento as nossas transgressões afastaram Yahusha do Pai, e ele sentiu-se desamparado e começou a gritar uma das 7 palavras ditas no madeiro: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yahusha estava se sentindo desprezado pelo Pai, mas eram as nossas transgressões que estavam sobre ele. É interessante saber que não eram os pregos que sustentavam o ungido no madeiro,
e sim as nossas transgressões. Em um determinado momento, Yahushua sentiu sede e um soldado embebedou uma esponja em vinagre, um tipo de bebida levemente ácida de que usavam os soldados romanos, e fixando-se numa cana, e deu ao Machia. Então ele, não aguentando mais, olhou para cima e disse: está consumado. E a partir desse momento, Yahushua entregou o seu espírito, seu ruar. Para muitos, este é o final da história. Esta é a mensagem do madeiro. Mensagem de medo, de fraqueza, traição dura, derrota. Uma história que mostra a fraqueza de algum louco que um dia pensou ser o Criador e aos poucos viu-se abandonado por todos. Aqueles títulos que um dia acreditaram em sua loucura, mas para mim e para todo aquele que nele crê, a história continua no madeiro. Não é o fim da história, e sim o começo da eternidade. Ao lado daquele que tanto nos amou, ele levou sobre si as nossas dores, foi castigado para que hoje a sua paz esteja sobre nós. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e os mesmos soldados que zombaram dele no dia em que foi pendurado no madeiro, agora tremiam de medo diante da sua grandeza e majestade. Eis aqui a verdadeira mensagem do madeiro: amor, superação, liberdade, humildade, salvação, eternidade, santidade, obediência, reverência, oração, adoração, perdão, misericórdia, alegria, unidade, entrega. Yahushua se entregou em nosso lugar para que nós pudéssemos desfrutar de tudo isso ao seu lado para todo sempre. Possamos honrar dia após dia o sacrifício do Machia no madeiro. Ele sofreu tudo aquilo por amor a você, e é somente por isso que hoje nós podemos desfrutar do amor e do cuidado do Pai, tendo livre acesso ao coração do nosso Criador Yahuwah. No livro de Ar-Hushanah, João 10:10 diz assim: eu vim para que possam ter vida, vida em sentido pleno. O amor do Elohim é incondicional, é maior do que o amor de mãe. O Machia amou o mundo de tal maneira, entregou-se a si mesmo para que hoje você tenha salvação. E se você não entregou a sua vida a Yahushua HaMashiach, faça isso hoje mesmo. Entregue a sua vida ao Machia. Confia nele, ele tudo fará. Dê um passo para Elohim e ele vai dar 10 para você. E aí sim, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Criador Yahuwah. Eu sou a Malia. Se inscreva no canal Conectados com a Sabedoria e receba o amor derramado.